Yuri Alberto vai mesmo jogar pela Roma em 2026? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o Corinthians. Marcelinho Carioca revela que há um incômodo de atletas para com Memphis Depay e tudo sobre o julgamento de Bruno Henrique. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Acredite se quiser, Bruno Henrique está liberado para jogar normalmente. Apesar de ter avisado seu irmão de que receberia um cartão amarelo, e essa informação acabou desencadeando uma série de apostas em casas de apostas esportivas. No primeiro julgamento, você lembra, Bruno Henrique havia pego 12 jogos de suspensão. Nessa quinta-feira, em julgamento do pleno no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 6 dos auditores optaram por uma punição de apenas R$100 mil. Outros 2 pediram uma punição de 270 dias. Houve ainda quem optasse pela manutenção da primeira pena de 12 jogos. No fim das contas, prevaleceu a opção da maioria e Bruno Henrique vai poder jogar normalmente o restante da temporada sem ter cumprido nem sequer um único jogo de suspensão. Muito triste para o futebol brasileiro, que precisa dar bons exemplos. Vale a lembrança de que outros atletas chegaram a ser suspensos e afastados do futebol por 1 ou 2 anos. Sei das diferenças do caso. Bruno Henrique, por exemplo, não lesou o Flamengo. O próprio rubro-negro deixou isso bem claro no julgamento. O Bruno Henrique foi um pedido do Flamengo para que o Bruno Henrique tomasse cartão nesse jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, para que pudesse entrar limpo no jogo contra o Palmeiras. Então, apesar de não ter sido lesado, o Flamengo teve seu nome envolvido em meio a um jogador que virou alvo de uma investigação policial. E na minha humilde opinião, ele mereceria punição. Gostaria de saber o que você pensa sobre o tema, já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Tudo isso às vésperas da final do Campeonato Brasileiro. E Michael pode virar reforço do Corinthians? Especulação surgiu muito forte nas últimas horas e dá conta de que o Timão entende no Michael um nome perfeito para reforçar o sistema ofensivo em 2026. Não é a primeira vez que o Michael é alvo de especulações no Corinthians, um namoro super antigo. Dá para dizer que a atual diretoria vê no Michael um bom nome, mas a chance de o negócio acontecer é muito pequena. Dá uma olhada no que eu ouvi de um dirigente corintiano, abre aspas. Antes de pensar em qualquer reforço, temos que resolver o transfer ban, que hoje já está em mais de 80 milhões de reais. Fazendo uma atualização básica, hoje o Corinthians tem cerca de 85 milhões de reais em pendências, que o impedem de registrar novos atletas. São 41 milhões com o Santos Laguna pela compra do Félix Torres e mais 44 milhões com o Matias Rojas, jogador que deixou o Corinthians, entrou na FIFA e conseguiu na Corte Arbitral do Esporte essa condenação de 44 milhões em relação ao Timão. Só para completar, isso significa que o Corinthians não terá reforços em 2026? Não. Deve ter reforços, mas apenas depois de resolver essas pendências e por ter gastado muito dinheiro com o transfer ban, o Corinthians dará prioridade para atletas que possam chegar de graça. Não é o caso do Michael, que quase deixou o Flamengo para voltar para a Arábia Saudita na metade dessa temporada. O negócio acabou não acontecendo por conta das cifras consideradas baixas em relação à oferta que chegou ao Flamengo. Diante disso, com o Flamengo exigindo uma compensação financeira, dá para imaginar que o Michael dificilmente será reforço alvinegro no próximo ano. Atleta que com a camisa do Fla soma 27 jogos, 2 gols e 4 assistências. Você gostaria do Michael no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Timão, assegura que parte do elenco do Corinthians não vai com a cara do Memphis Depay. Mas Marcelinho conta que um dos incomodados é Rodrigo Garro. Em participação na Arena SBT, na noite dessa quarta-feira, o Marcelinho assegurou que o Garro procurou dirigentes do Corinthians para expor sua chateação com o fato de que há uma série de atrasos em relação a pagamentos de direitos de imagem, luvas e também bichos para todo o elenco, menos para o Memphis Depay. Importante contar que o Corinthians também tem pendências com o Memphis. Cheguei a dizer para vocês que as dívidas hoje são de 23 milhões de reais. De qualquer forma, a informação do Marcelinho é essa de que o Garro está incomodado. Vou até ler a frase que o Marcelinho usou, abre aspas, o Garro chegou na direção e falou, atrasa o salário e o bicho de todo mundo, o do Memphis não. Então você, Memphis, vai ter de jogar sozinho. Foi algo que o Garro teria dito para os dirigentes do Corinthians. Importante registrar também
que Garro e Memphis tiveram uma desavença, um pequeno problema, nem sei se dá para chamar de problema, mas tiveram uma diferença quando o Memphis, depois dos primeiros 6 meses com a camisa do Corinthians, exigiu que vestisse a camisa 10, que era ocupada até então pelo Memphis Depay, pelo Rodrigo Garro, perdão, segundo o Marcelinho Carioca. Essa história nunca foi superada pelo meio atacante argentino. Só para completar, registrar que o Chelsea não pretende liberar o lateral esquerdo Denner, comprado do Corinthians. Ele, na teoria, só viajaria em definitivo para o Chelsea em fevereiro do ano que vem, quando completa 18 anos de idade. Mas em outubro, o atleta precisou passar por uma cirurgia de menisco e fez toda a sua recuperação lá no futebol inglês. E o Chelsea pretende ficar com o jogador, ainda que não possa utilizá-lo. Dessa maneira, dá para imaginar que o Denner não terá condição de disputar a Copa São Paulo de Juniores em janeiro. Para falar sobre Yuri Alberto, Craque Neto contou em seu programa Os Donos da Bola dessa quarta-feira que Yuri Alberto será vendido para Roma no ano que vem. A frase é a seguinte, abre aspas, pelas informações que eu tenho, esquece. Ele não vai ficar para o ano que vem. O Yuri Alberto vai para Roma mesmo, afirmou o craque Neto, que tem fontes no Corinthians e especialmente também próximas ao Yuri. Ele cria uma relação bem legal com os pais do Yuri e com o jogador. Segundo o craque Neto, a negociação pode girar entre 30 e 40 milhões de euros, com a lembrança de que o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos, ou seja, vendeu por 30 milhões, o Corinthians fica com 15 milhões, vendeu por 40 milhões e o Corinthians fica com 20 milhões. Só para completar, Yuri Alberto soma 51 jogos, 16 gols e 2 assistências, temporada bem ruim na comparação com a passada. O Yuri, desde que voltou da contusão, tem alternado momentos de craque e momentos de perna de pau. Isso também ajuda a negociá-lo em caso de proposta. A única impressão que eu tenho é de que é sempre muito mais complicado uma operação de 30 a 40 milhões de euros na janela de inverno europeia, que seria de janeiro. Então, tenho comigo a impressão de que o Yuri pode acabar ficando pelo menos até a metade do ano que vem. Só para contar também que o Corinthians precisa de pelo menos uma ou duas grandes vendas para tentar salvar o seu ano do ponto de vista financeiro. Além de Yuri Alberto, uma possibilidade real de transferência envolve Breno Bidon. Já contei para vocês que ele é alvo do Atlético de Madrid. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nicola, você faz comentários sobre problemas, sobre o problema com apostas na Turquia? Mais de 1.000 jogadores suspensos, teve o presidente do clube onde jogam brasileiros presos. Cheguei a falar no vídeo de hoje cedo, mas ótima oportunidade que você me dá para falar sobre um tema absolutamente relevante. A última vez que eu tinha lido sobre o caso, eram 1.024 jogadores suspensos no maior escândalo de apostas esportivas no mundo. A Turquia suspendeu 1.024 atletas. E nessa lista há jogadores de primeira, segunda, terceira e quarta divisões, incluindo jogadores da elite do futebol nacional e que atuam na seleção. Um deles, o El Mali, do Galatasaray. A situação ficou tão grave, mas tão grave, que a Federação Turca precisou suspender a terceira e quarta divisões por 2 semanas e abriu uma janela excepcional de transferências para que os clubes possam cobrir as ausências por conta de jogadores suspensos, tá? É um negócio assustador. A descoberta de que praticamente todo mundo, não, mas muita gente estava participando de esquema de aposta esportiva na Turquia. Cola, boa noite. E a oferta do Atlético de Madrid de 18 de euros pelo Breno Bidon chegou? Anderson, vamos dar nomes aos bois? O pessoal do Atlético procurou o Chicão, que era diretor da base do Corinthians. O Chicão cuidava da integração entre base e principal. E havia um representante do Atlético de Madrid muito próximo do Chicão, telefonou para o Chicão. Chicão, estamos pensando aqui em apresentar uma proposta para o Bidon, a ideia é pagar 18 milhões de euros. Você acha que isso vai adiante? O Chicão, ó, eu saí do Corinthians. Não estou mais no clube, o que eu posso fazer é passar o contato ou conversar com o empresário do Bidon, e aí ele encaminha a conversa com o Corinthians e vocês tentam se afinar, né? Só que o Chicão passou a informação para o pessoal do Corinthians, para o pessoal do staff do Bidon, e a coisa parou por aí. A percepção é de que o staff do Bidon trabalha com outras alternativas de clubes com cifras superiores, tá? Então, essa é a impressão que ficou a partir dessa conversa inicial com o Atlético de Madrid. Você trocaria o Memphis Depay pelo elenco do Mirassol? Pois é, né, Atila? Essa segunda pergunta é curiosa. O elenco inteiro do Mirassol, incluindo a comissão técnica, custa 4 milhões de reais por mês, com impostos.
O Memphis Depay com impostos custa 6 milhões de reais. Ou seja, o Memphis equivale a 1 mês e meio da folha salarial do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Nicola. Thiago Máximo. Nino, Talisca, Lodge e Wendel. O que você sabe sobre esses jogadores no futebol brasileiro? O Lodge vai jogar no futebol europeu. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário dele, porque ele tinha me dito que tinha proposta da Inglaterra e da Espanha. Inglaterra e Itália, perdão. Pablo, boa noite. Tudo em ordem por aí? Se a gente consegue avançar alguma coisa sobre essa história do Lodge, tá? Você perguntou também sobre o Nino. Não acho que ele volte ao Brasil. Tem contrato longo com o Zenit e é titular absoluto. O Zenit é super complicado para negociar jogadores. Sobre o Talisca, esse sim vai voltar ao Brasil. Tem contrato até junho de 2026 lá no clube turco, Fenerbahçe. E a partir daí, a partir de janeiro, ele já vai poder assinar um pré-contrato para escolher o clube que ele vai jogar. Sobre o Wendel adoraria voltar ao Brasil. Meio atacante, meio campista, né? Formado no Fluminense, vendido para o Zenit, esteve perto de jogar no Flamengo, depois esteve perto de jogar no Botafogo. O grande problema são os 20 milhões de euros que o Zenit exige para negociar. Então, minha família, é isso, né? Ficamos com aquele giro de notícias importantes do Corinthians, informações atualizadas para você não perder conteúdo nenhum. Deixa aquele like maroto e se inscreva no canal. Lembrar vocês também que temos novidade no canal, que é o Shopping, tá? É o Shopping do YouTube. YouTube Shopping, que tem parceria com o Mercado Livre, com a Shopee. Ele vai estar disponibilizando na descrição o link com os produtos, né? Eu vou deixar camisas do Corinthians. Caso você queira comprar outra coisa, é só clicar no link e ir lá por dentro do Mercado Livre ou da Shopee, você fizer a tua pesquisa e comprar o que você quiser, porque o YouTube vai recomendar pra gente assim também, porque você entrou através do nosso link e ele vai nos trazer uma comissãozinha que vai ser importante para o crescimento do canal, tá bom? Então é isso, um grande abraço, segue pra mais, até o próximo vídeo, fui!